João 14, verso 16 ao 18. Nós temos tido o prazer, o privilégio de cultuar ao Senhor às quintas-feiras, você aí no seu lar, devido a esse período, e o tema desses cultos tem sido promessas. Promessas que Deus fez e tem cumprido em nossas vidas. E hoje nós vamos falar de uma de suas promessas. Vamos ler a palavra do Senhor. João 14, do 16 ao 18, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós pedimos a Tua bênção para este momento em que vamos meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Promessas do Senhor, irmãos. A promessa que nós queremos meditar nesta noite é a promessa do Consolador. É a promessa que Jesus fez para nós, de que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria um outro Consolador. É isso que esse texto nos ensina. E quando o Senhor estava ensinando estas palavras para os seus discípulos, eu gostaria de fazer com que os irmãos se transportassem para aquela época. O Senhor que esteve presente com eles durante 3 anos, ensinando, animando, fortalecendo, ajudando, fazendo todas as coisas juntamente com eles, tendo aquela comunhão maravilhosa. Mas o Senhor veio a esta terra para morrer em nosso lugar. Esta foi a maior obra que o Senhor realizou, a sua morte na cruz para pagar as nossas culpas, os nossos pecados. E Ele precisava preparar o coração dos seus discípulos para este momento. E eu quero fazer com que os irmãos pensem a situação daqueles discípulos, depois de terem estado 3 anos com Jesus, agora se veem na hora em que eles não vão estar mais com o Senhor. Agora chega o momento em que eles vão ficar separados. O Senhor não vai estar fisicamente com seus discípulos. Irmãos, nessa passagem, entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós notamos que os discípulos, eles tiveram momentos difíceis, eles tiveram momentos de tristeza, tiveram momentos de dúvidas, tiveram momentos de medo. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 20, do 11 ao 13, nós vemos Maria Madalena chorando no túmulo de Jesus, entristecida, porque não sabia o que havia acontecido. E um anjo que estava ali perguntou para ela: por que choras, mulher? E ela falou: porque levaram o meu Senhor. Então nós vemos tristeza no coração dos discípulos, nós vemos dúvida também, nós vemos medo, na ocasião em que o Senhor foi preso, lá no Getsêmani. O texto de Mateus diz que os discípulos fugiram, fugiram de medo, tiveram medo naquela hora, não estavam mais com o Senhor para protegê-los, para guiá-los. Momentos depois que Jesus foi preso, Pedro foi acompanhando de longe, e uma mulher chegou para ele e falou: você é um dos discípulos, né? Ele: não sou não, nem conheço, nunca ouvi falar, por causa do medo. Então eles tiveram tristeza, tiveram medo, tiveram dúvidas também.
o Senhor, depois que ressuscitou, apareceu para alguns dos seus discípulos. E Tomé não estava nesta reunião. E Tomé chegou depois que o Senhor já havia se ausentado. E os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. E Tomé falou: eu não acredito. Só se eu tocar na ferida, só se eu tocar do seu lado. Fora isso, eu não acredito. Então, irmãos, foi um período difícil. Eles tiveram tristeza, tiveram medo, tiveram dúvidas. E a lição desse período para todos nós é que todos nós estamos sujeitos a isto também. Todos nós temos os nossos momentos de medo, de dúvidas, de tristezas. Todos nós, sem exceção. Mas o Senhor fez uma promessa maravilhosa. O Senhor prometeu um outro Consolador. Conforme nós lemos aqui, bem claro, no texto de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra Consolador, irmãos, ela vem do grego Paráclitos. A palavra que aparece lá no grego é a palavra Paráclitos, palavra Consolador. E eu gostaria de compartilhar com vocês qual o sentido mais profundo da tradução dessa palavra Paráclitos. Ela dá o sentido de alguém que é chamado para ficar ao lado e prestar socorro. Você entendeu? Paráclitos significa alguém que é chamado para ficar ao lado de outra pessoa e dar a esta pessoa socorro. Esse é o significado de Paráclitos. Esse é o significado de Consolador. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Veio ficar ao nosso lado e prestar socorro para cada um de nós. Esta foi a promessa do Senhor. Só que essa palavra, irmãos, ela é tão rica que traz outros sentidos também. Por exemplo, Paráclito também dá o sentido de fortalecedor, conselheiro, advogado, aliado e amigo. Tudo isso tem a ver com a palavra Paráclitos, consolador no grego. Significa fortalecedor, conselheiro, advogado, aliado e amigo. Então, irmãos, quando o Senhor diz que Ele enviaria outro Consolador, isso quer dizer para nós que o Espírito Santo, Ele daria continuidade. Ele dá continuidade ao que Jesus fez, estando de corpo presente com os seus discípulos. Toda aquela alegria que os discípulos sentiam, toda aquela confiança que os discípulos sentiam, o Espírito Santo veio trazer a mesma coisa. Então, quando diz um outro Consolador, significa que o Espírito Santo faria a obra que Jesus fez, estando fisicamente presente com seus discípulos. Então, por isso ele nos ensina: não vos deixarei órfãos. E isso traz uma lição para nós, irmãos. A lição é que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele prometeu que enviaria esse outro Consolador, essa pessoa que viria para ficar do nosso lado, na verdade dentro de nós, dentro do nosso coração, para nos ajudar nos momentos difíceis. Ele cumpriu esta promessa, Ele enviou o outro Consolador. Em Lucas capítulo 24, no verso 46, Ele deu uma orientação aos seus discípulos: olhem, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Espírito Santo. E a lição que fica para nós é esta: nós precisamos ficar em Jerusalém. Nós precisamos, venha o que vier, haja o que houver, nós precisamos ficar em Jerusalém. O que significa ficar em Jerusalém? Significa isto que você está fazendo agora no seu lar. Você abriu mão de ver um programa televisivo, você abriu mão, quem sabe, de descansar nesta hora para cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor,
para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso significa ficar em Jerusalém. E por isso o Senhor envia o Consolador, por isso nós sentimos esta presença, por isso nós sentimos realmente a ajuda de Deus a cada dia, porque a promessa do Senhor é fiel. E eu gostaria, irmãos, de ler alguns textos da palavra de Deus com vocês, que elas vão demonstrar para nós algumas ações do Consolador. Algumas, né? Porque são muitas as coisas que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, desde que o Senhor cumpriu a sua promessa lá no dia de Pentecostes até hoje, e vai ser assim até o dia do arrebatamento. Ele vai realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. E alguns textos da palavra do Senhor nos revelam quais são estas ações. Em primeiro lugar, irmãos, em Romanos 8, 26, vai dizer que o Consolador, ele nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Nós temos momentos de fraquezas, todos nós já passamos e passaremos por estes momentos. Mas olha a promessa do Senhor para a sua e para a minha vida. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Consolador nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Quantas vezes nós nem sabemos como nós saímos de uma situação tão difícil, mas saímos, mas vencemos. Depois nós paramos para pensar, às vezes rimos daquela situação, como foi que aquilo aconteceu? Foi o milagre do Senhor, foi a presença do Espírito Santo. Foi Ele ajudando os nossos momentos fracos, né? O texto diz, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês se lembram de um dos significados da palavra paráclito? Um dos significados é advogado, intercessor. Então é isso que Ele faz por nós. Ele é o nosso intercessor aqui na terra, dentro de nós. Assim como o Senhor Jesus é o nosso advogado lá nos céus. Um outro texto, irmãos, que nos revela as ações do Consolador, é Atos capítulo 13, verso 2. Esse texto vai falar de direção. Direção. Quantas vezes nós precisamos tomar uma direção? Quantas vezes nós precisamos de um rumo certo para a nossa vida? Quantas vezes estamos em dúvida sobre o que fazer? O Espírito Santo, ele provê direção para a igreja do Senhor. O Espírito Santo provê direção para os servos do Senhor. Preste atenção nesse texto. Está em Atos, capítulo 13, verso 2, e diz assim, irmãos: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Acredito que não exista mais clareza, né, para demonstrar essa direção do Espírito Santo. Acredito que não haja mais clareza para mostrar que a igreja, ela pertence a Deus, que é o Senhor quem dirige todas as coisas conforme o seu querer. E o Senhor falou para os seus discípulos: olha, eu quero que vocês, depois de vocês receberem a minha graça, né, o meu amor, a minha unção, eu quero que vocês saiam e espalhem a minha mensagem, que vocês digam a todos que eu amo, que eu morri por todos. E eles buscaram a Deus. Como nós vamos fazer isso? Né? Buscaram ao Senhor: Senhor, o que nós faremos? Né? Como começar isto? Em uma dessas ocasiões, né? Essa ocasião de Atos capítulo 13, o Espírito Santo orientou a igreja: olha, enviem a Barnabé e a Saulo juntos
para pregar a palavra do Senhor. Então, irmãos, a ação do Consolador em nossas vidas, Ele provê direção. Se você se sente sem direção, se você não sabe o que fazer, busque ao Senhor, peça a Deus direção. O Senhor cumpre a sua promessa na sua vida. Ele enviou o Consolador, o Espírito de verdade, para te guiar em toda a verdade. Um outro texto, irmãos, em João 14, 26, fala de ensinamentos. Olhem só o que diz o texto. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos ensina desde o começo, desde quando Ele nos chama. É o Senhor que nos prepara dia a dia com os seus ensinamentos. É o Senhor que nos ensina através das situações na nossa vida. Às vezes nós nem entendemos o porquê, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que isso precisou acontecer na minha vida? É ensinamento. É o Consolador nos ensinando. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado e vos fará lembrar de tudo. Você já passou por uma situação em que precisava de uma orientação, de uma resposta, e de repente veio um texto da palavra de Deus na sua mente? Eu acredito que sim. Acredito que todos nós podemos passar por esta situação. E nós acreditamos que neste momento é o Senhor nos ensinando, através da sua palavra. Então, se você quer ensinamento do Consolador, vou te dar um conselho nesta noite. Leia a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra do Senhor. E isso aqui que está escrito vai se cumprir na tua vida. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Leia a palavra de Deus e o Senhor vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Ame a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor. Uma outra ação maravilhosa do Espírito Santo, irmãos, em nossas vidas, é prover a inspiração e a ousadia. Atos capítulo 4, verso 31, é um texto que eu gosto muito na palavra de Deus. Esse texto diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Até chegar nesse verso 31, aconteceram coisas difíceis com os discípulos de Jesus. Atos 4:31 é uma resposta à oração dos discípulos. Uma resposta ao quê, irmão Marcelo? Eles obedeceram a palavra do Senhor e começaram a anunciar o Evangelho em Jerusalém, mas tiveram oposição, assim como Jesus teve e disse que nós teríamos oposição. Então os discípulos foram presos por pregarem a palavra do Senhor, foram presos por anunciarem o amor de Jesus. Além de serem presos, foram maltratados, açoitados. E aquelas pessoas, os judeus, as autoridades religiosas e políticas daquela época, ameaçaram eles dizendo: olha, não façam mais isso, não falem mais essa mensagem aqui em Jerusalém. Nós não queremos que vocês fiquem ensinando essas coisas. Parem com isso, senão nós vamos prender vocês novamente. Da próxima vez pode ser até pior. E soltaram eles.
Talvez, se o Consolador não tivesse já vindo na vida deles, eles tivessem ficado com medo, né? Fala, pô, vamos parar mesmo, né? Uma coisa vai ficar pior para o nosso lado. Mas acontece, irmãos, que o Senhor já havia cumprido a sua promessa. Ele já havia enviado o outro Consolador, o fortalecedor. Então, diante disso, aqueles discípulos tomaram a seguinte decisão: o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos fazer o seguinte: vamos orar. Lição para a nossa vida: a situação está difícil, a perseguição está presente, a perseguição está forte, a dificuldade é forte. Ore ao Senhor, busque a Deus, Deus tem a solução. Irmãos, é tão maravilhoso ver o resultado desta oração, que é isto que diz o verso 31. Diante de todas aquelas ameaças, eles falaram a Deus: Senhor, olha para a ameaça dessas pessoas e concede aos teus servos de fazerem a tua vontade. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Consolador, irmãos, é aquele que traz a inspiração e a ousadia. Nós vemos na casa do Senhor pessoas que estão dispostas a ajudar. Às vezes eu acompanho lá num grupo, que eu preciso ver só uma partezinha, mas vejo a atitude das outras pessoas quando são convidadas. Quem pode ajudar? Aí logo eu. Eu posso, eu quero. Glória a Deus por isso. Isso é inspiração do Espírito Santo. Isso é o mover do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu quero servir a Deus, seja o que for. Eu quero ter o prazer de estar na obra de Deus. Quem faz isso, irmãos? Quem é que faz esse mover em nossas vidas? É o Consolador, é o fortalecedor. Mais um texto que fala da ação do Consolador em nossas vidas, irmãos, está em João 16:13, de nos guiar em toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, o Consolador é o Espírito Santo da verdade. Então o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos separa daquilo que é falso, daquilo que é mentiroso, daquilo que não provém de Deus, e nos guia e nos atrai, nos encaminha para o que é verdadeiro, para o que é de Deus. Isso é obra do Consolador em nossas vidas. Isto é promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Glorifique ao Senhor, porque você está sendo guiado para a verdade, pelo Espírito Santo da verdade, que testifica de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:17 vai dizer que uma das obras do Consolador em nossas vidas é habitar em nós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando paramos para pensar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus justo, o Deus de amor, Ele escolheu o teu coração para habitar nele, escolheu o meu coração, escolheu a nossa vida. Nós somos moradas do Senhor. Nós somos, como nos ensina a palavra de Deus, o templo do Espírito Santo. Cuide bem do templo do Senhor. Cuide bem da casa de Deus que é você. Prepare a cada dia essa casa
para que o Senhor habite nela de uma maneira maravilhosa, porque isto é promessa de Deus, habitar em nós, habitar em nossas vidas. O texto é bem claro: o mundo não conhece o Espírito de Deus, não tem como conhecer, o mundo não tem como receber, porque o mundo está na mentira. Mas a promessa de Deus para nós é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Um último texto que fala da obra do Espírito Santo em nossas vidas é Romanos 8,16. Esse texto nos diz, irmãos, que o Espírito Santo nos traz a certeza da salvação. Nós estamos salvos em Cristo e o Espírito Santo nos dá esta certeza. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu vou repetir: o mesmo Espírito, se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Você é filho de Deus e o Espírito Santo testifica isso no seu coração. Ainda que situações, ainda que alguém queira tirar isto do seu coração, não vai conseguir, porque o Espírito Santo testifica no teu coração: você é filho de Deus, você pertence a Deus, nós pertencemos ao Senhor, graças a Deus por isso. E concluindo, irmãos, esta mensagem, eu gostaria de pensar com vocês, diante de tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo realizou e realiza em nossas vidas, que atitude tomar? O que fazer diante de tudo isso? O que fazer diante de tantas coisas maravilhosas, de um amor maravilhoso, de uma graça maravilhosa? Que atitude eu devo tomar? A atitude de ter uma vida de gratidão, a atitude de ter uma vida de amor ao próximo, a atitude de uma vida de serviço ao Senhor e de santidade ao Senhor. Pois conforme diz o nome da terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Então, que nós, com a ajuda de Deus, possamos tomar atitudes que glorifiquem ao Senhor, atitudes de gratidão, atitudes de amor, atitudes de servir conforme o Senhor nos serviu, atitudes que glorifiquem a Deus. Tem um texto que o autor aos Hebreus cita, no capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz com todos, seguir a santificação. Nós não colocamos nessa lista, mas quem sabe deveria ser o primeiro dessa lista. Obra que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, Ele santifica as nossas vidas. Por isso temos condições de ter comunhão com o Senhor, termos comunhão uns com os outros. E a palavra do Senhor nos recomenda isso: seguir a paz com todos e a santificação. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Creia nas promessas do Senhor. O Senhor cumpriu a sua promessa: não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E esse Consolador já veio e habita em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Deus porque Tu és um Deus fiel, que cumpre as Tuas promessas para conosco.
Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor, diante de tal presente maravilhoso que o Senhor nos enviou, a vivermos uma vida que tenha atitudes que agradem a Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que essas ações do Teu Espírito possam a cada dia ser renovadas no nosso interior, para que possamos frutificar para a glória do Teu nome, para que possamos, como diz a Tua palavra, produzir frutos dignos de arrependimento. Sê conosco, ó Deus, abençoe a cada vida, fortalece a cada vida pelo Teu Santo Espírito, e obrigado pelo Consolador que o Senhor enviou para em nós habitar. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.